O ingresso da Finlândia na OTAN em 2023 encerrou qualquer esperança de manter a calma com a Rússia. E agora, a Finlândia entregou 15 bases militares para os Estados Unidos da América, incluindo uma instalação secreta no Ártico na porta da Rússia. Essa jogada não é apenas ousada, é um marco. Com as forças da OTAN agora mais próximas de Moscou do que nunca, as tensões estão no auge. Isso é o começo de algo muito maior. E como a Finlândia passou de neutra a se tornar uma das maiores ameaças à Rússia? Vamos explorar a história, as jogadas e o que isso significa para o futuro. A tensão entre a Finlândia e a Rússia não é nova. Vem fervendo há mais de um século. Guerras, invasões e alterações fronteiriças caracterizaram a relação entre eles, criando o cenário para o atual impasse gélido. Para entender como chegamos aqui, temos que voltar ao início de tudo. A região atualmente controlada pela Finlândia mudou de dono várias vezes, especialmente entre governantes dinamarqueses, suecos e russos. O Grão-Ducado da Finlândia proclamou sua independência do Império Russo durante a Revolução de Outubro em 1917. Entre as guerras mundiais, a Finlândia teve uma relação tensa com a União Soviética, principalmente devido a grupos radicais que queriam que partes de Carélia, região compartilhada pelos dois países, se tornassem território totalmente soviético ou finlandês. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, a Finlândia foi designada para estar sob a esfera de influência soviética para prevenir a agressão entre a União Soviética e a Alemanha nazista. A União Soviética pediu à Finlândia, Lituânia, Letônia e Estônia que criassem bases militares em seu território para uso das tropas soviéticas. Porém, todos os países recusaram esses pedidos e a União Soviética acabou invadindo-os. Enquanto os estados bálticos perderam sua independência e foram incorporados à União, a Finlândia era um país muito mais difícil de submeter. A guerra entre a Finlândia e a União Soviética levou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas a ocupar a área em torno de Vyborg. Com o progresso insignificante na guerra, a Finlândia cedeu cerca de 10% de seu território, incluindo Vyborg, sua quarta maior cidade, para a União Soviética. A Finlândia reiniciou a guerra com a União Soviética em 1941, que durou até 1944, permitindo que ocupasse toda a região da Carélia. Contudo, quando a União Soviética retornou com toda a sua força para a região, venceu a guerra, confirmando os territórios cedidos e obrigando a Finlândia a lutar contra a Alemanha nazista, para remover sua presença militar da área. O objetivo da União Soviética de conquistar a Finlândia, mesmo que gradualmente, fica evidente ao considerar a demografia e as necessidades de recursos do grande país. São Petersburgo, a segunda maior cidade do país, ficava a poucos quilômetros da fronteira finlandesa soviética antes da Segunda Guerra Mundial. A União via a proximidade de outro país a uma cidade como um sério risco de segurança. Por isso precisava conquistar mais terras ao seu redor. O território cedido pela Finlândia à União Soviética incluía uma extensa área entre os dois países, que foi rapidamente repovoada por cidadãos soviéticos e intensamente militarizada. Após a Segunda Guerra Mundial, o território finlandês foi transformado em uma zona tampão militar, impedindo que qualquer dos lados ganhasse entrada no outro, praticamente despojando-o de suas raízes finlandesas. Com a perda de uma das maiores cidades da Finlândia, é de se esperar que haja uma pressão pública considerável e movimentos políticos para recuperar os territórios perdidos. Porém, não é bem assim. Como os finlandeses foram obrigados a se mudar para outras partes da Finlândia, Vyborg tem pouca relação com seu passado finlandês e careliano. Com poucos carelianos restantes na região, Helsinki não cogitou pedir à Rússia a devolução do território. Relatórios não oficiais de 1991 indicaram que o então presidente russo Yeltsin propôs vender o território para a Finlândia para resolver os problemas econômicos da Rússia após a queda da União Soviética. Mas a ideia nunca foi seriamente considerada, e não há registro de que o governo finlandês estivesse ciente da proposta na época. Assim, a Finlândia aceitou suas perdas durante a Segunda Guerra Mundial e tentou permanecer neutra tanto para a União Soviética e seu estado sucessor a leste, quanto para a crescente aliança de defesa da OTAN a oeste. Isso nos leva ao século XXI e à crescente ameaça da agressão russa. Após a Rússia anexar a Crimeia em 2014 à OTAN, e seus vizinhos temiam que o país estivesse tentando expandir seu território,
até as fronteiras da ex-União Soviética. Enquanto os estados bálticos estavam seguros por terem se juntado à OTAN em 2004, apenas 12 anos após sua independência, a Finlândia não buscou a adesão naquele momento. Mas a operação militar especial russa na Ucrânia praticamente confirmou esses medos, e a OTAN rapidamente veio em apoio à Ucrânia. A Finlândia tem enviado ajuda militar e econômica à Ucrânia desde o início da guerra, totalizando cerca de 3,1 bilhões de euros, US$ 3,27 bilhões, até o momento. Mas 2023 foi marcante para a Finlândia, pois o país finalmente se juntou à OTAN em abril. A Rússia imediatamente condenou o ato, alegando que a expansão da OTAN rumo à fronteira russa era mais uma tentativa do Ocidente de impor sua influência e geopolítica à nação. A Finlândia acusou a Rússia de tentar contrabandear imigrantes ilegais sírios pela fronteira Rússia-Finlândia no final de 2023, piorando as relações entre os países. Para combater a imigração, a Finlândia fechou quase todas as passagens de fronteira com a Rússia, mas há mais detalhes por trás dessa situação. Esta não foi a primeira vez que a Rússia tentou impor imigrantes à Finlândia e à Noruega, que têm uma fronteira relativamente curta com a Rússia no Ártico. Em 2015, com o agravamento da crise síria, a Rússia agiu de forma semelhante. Naquela época, revelou-se que alguns dos supostos refugiados nem eram da Síria. A Rússia forçou famílias sírias, com permissões de residência de longo prazo, a sair pela fronteira com a Finlândia. Foi um exemplo da Rússia criando problemas para outros países e alegando agir legalmente, citando que não podia negar o direito de saída nem impedir travessias de fronteira entre a Rússia e a Finlândia. As repetidas tentativas da Rússia de semear discórdia na política finlandesa, seja através de sua invasão à Ucrânia em 2014 ou impondo imigrantes ilegais em 2015, fizeram a Finlândia perder a confiança de que a Rússia buscava manter relações amigáveis com o país. Apesar das repetidas declarações do Kremlin de que a Rússia tem uma tradição secular de relações amigáveis com a Finlândia e não há disputas territoriais entre os países. O último é tecnicamente verdade, mas só depois de perceber que a Finlândia retomar a Carélia seria um empreendimento caro, econômica e demograficamente. Por isso não reivindicou esse território inicialmente. Com a invasão da Ucrânia, a Finlândia se tornou um dos membros mais cruciais da OTAN ao se juntar à aliança, apesar de sua população e economia relativamente pequenas. Há boas razões para isso, como as 15 bases militares concedidas aos Estados Unidos da América para uso livre, mencionadas anteriormente. A Finlândia tem a maior fronteira terrestre com a Rússia de qualquer estado ocidental, com mais de 800 milhas. Quando o país entrou na OTAN, a aliança quase duplicou sua fronteira terrestre com a Rússia. Isso significa que em um conflito teórico entre a Rússia e a aliança, para o qual ambos os lados têm se preparado nos últimos anos, o território finlandês será um dos principais campos de batalha para o transporte de tropas da OTAN. Isso ocorre porque Kaliningrado e Belarus cercam os países bálticos, tornando as bases militares na região estritamente defensivas. Já a fronteira da Noruega com a Rússia é relativamente curta e montanhosa, inviabilizando grandes operações. Isso torna as fronteiras polonesa e finlandesa possíveis frentes em uma guerra OTAN-Rússia, com a Polônia e a Alemanha sendo dos maiores militares europeus da OTAN e os Estados Unidos da América com mais de 30 mil tropas na Alemanha e 299 na Polônia. Reforçar a Finlândia parece o próximo passo óbvio. Ainda mais relevante, a Finlândia jamais foi completamente dominada pela União Soviética na Segunda Guerra Mundial. Isso apesar da vantagem numérica esmagadora dos soviéticos. Durante a Guerra de Inverno, em 1939 a 40, a Finlândia sofreu cerca de 70 mil baixas, enquanto as baixas soviéticas foram estimadas em cerca de 350 mil. Isso indica que o exército finlandês possui o conhecimento e a experiência para combater nas condições árticas e subárticas predominantes na região. A tecnologia militar do país é comparável à dos outros membros da OTAN. O serviço militar obrigatório significa que praticamente todos os homens podem ter que servir no exército por até 1 ano. Segundo o Ministério da Defesa finlandês, cerca de 65% dos homens com até 30 anos serviram no exército até 2021 e muitos dos restantes possuem isenções específicas.
Apesar disso, a Finlândia é um dos poucos países europeus que ainda mantém o serviço militar obrigatório, o que aumenta consideravelmente o número de reservistas. A combinação da experiência e prontidão para o combate da Finlândia, devido à sua história e geografia, com o equipamento militar e soldados dos Estados Unidos da América, tornará o país praticamente inatacável para a Rússia. Isso seria verdade mesmo se a Rússia não estivesse severamente enfraquecida por suas repetidas falhas em ocupar a Ucrânia durante a guerra atual. A crescente aliança militar entre Estados Unidos da América e Finlândia deve provocar ainda mais a Rússia. Mas este último não poderá fazer muito a respeito. Com a Finlândia e os demais países ocidentais que já aplicam sanções econômicas, o único primeiro ataque viável da Rússia contra o país seria com armas nucleares. Agora, a Finlândia está sob a dissuasão nuclear dos Estados Unidos da América e da OTAN, com sua logística fornecendo informações quase em tempo real sobre mísseis balísticos. Se a Rússia atacasse a Finlândia com armas nucleares, não conseguiria atingir os Estados Unidos da América, o Reino Unido ou a França, que também possuem arsenais nucleares. Assim, sem se transformar em uma guerra nuclear, a Finlândia se tornou o mais segura possível da interferência da Rússia, tanto por conflito direto quanto indiretamente através da política e imigração ilegal. A segunda e talvez mais impressionante razão pela qual a Finlândia tem sido uma grande vantagem para a OTAN é seu contínuo apoio à Ucrânia. Paradoxalmente, enquanto a Finlândia tem sido transparente sobre o envio de mais de 25 pacotes de apoio financeiro e militar para a Ucrânia, os oficiais e o governo do país têm sido discretos sobre o conteúdo real da ajuda. Relatórios recentes do chefe de defesa finlandês indicam que a Finlândia tem enviado equipamentos militares e armas mais avançados para a Ucrânia, visando principalmente testar protótipos em condições reais. Isso difere da maioria das doações da OTAN. A maioria das doações da OTAN eram equipamentos antigos, como tanques e artilharia reformados, por duas razões principais. No início da guerra, o exército ucraniano possuía apenas armas da era soviética e versões modernizadas, que se saíram um pouco melhor que seus equivalentes russos. Isso significava que o exército estava totalmente treinado para usá-los, e doações de equipamentos semelhantes teriam permitido que eles implantassem as armas diretamente no campo de batalha, sem o retreinamento potencialmente caro no uso das novas armas. Em segundo lugar, a Rússia alegou que a doação de armas mais modernas pela OTAN iria contra sua política de segurança nacional, que era tão vaga a ponto de justificar o uso de armas nucleares em retaliação a ameaças percebidas ao território russo. Como a intimidação da OTAN não passou de ameaças vazias, ela começou a fornecer armas mais avançadas à Ucrânia, porém a maioria ainda era do final do século XX. O primeiro lote de aeronaves F-16, que a Ucrânia pediu desde o início da guerra, só foi enviado no início de 2024, exigindo até 6 meses de treinamento aos pilotos ucranianos antes da decolagem em agosto. Ainda assim, as aeronaves reais foram obtidas por meio de doações conjuntas de países europeus, que já tinham acordos com os Estados Unidos da América para receber os F-35. As doações eram, em suma, aeronaves obsoletas que seriam descartadas das forças aéreas de qualquer forma. Já a Finlândia, além de esgotar seus estoques de equipamentos soviéticos, presume-se que esteja enviando equipamentos mais modernos. O primeiro segue a noção de que a indústria de defesa finlandesa está usando a Ucrânia para testar protótipos de armas, permitindo o desenvolvimento de equipamentos militares mais eficazes. Isso é notável, já que o único perigo real para a Finlândia vem da Rússia, que estaria usando as mesmas armas e táticas utilizadas atualmente na Ucrânia. Assim, se os protótipos se provarem eficientes na Ucrânia, a indústria de armas finlandesa pode começar a exportar esse equipamento para toda a OTAN e além. Após esgotar os suprimentos da era soviética, a Finlândia abre caminho para armas modernas que devem vir principalmente da OTAN. Isso é apoiado por relatórios recentes da Força Aérea Finlandesa, recebendo Lockheed Martin F-35 com a primeira aeronave das 64 encomendadas esperada para ser entregue no final de 2026. Além disso, a Finlândia foi um dos poucos países que gastou consistentemente mais de 2% do produto interno bruto em defesa nacional. Os 2% são a recomendação da OTAN para todos os países membros. Porém, antes da guerra atual na Ucrânia,
A maioria dos países gastou bem menos de 2%. Essas recomendações podem ser atualizadas com o tempo, já que a ameaça russa não parece estar diminuindo tão cedo, especialmente considerando o desespero de Putin ao colocar em jogo sua aliança com a Coreia do Norte. O Ministério da Defesa finlandês afirma que suas forças armadas estão bem equipadas para lutar o tipo de guerra que ocorre na Ucrânia, onde artilharia e drones provaram ser indispensáveis. O principal comandante do país afirma que a Finlândia provavelmente possui o maior poder de fogo per capita entre os estados europeus da OTAN. Isso é reforçado pelo fato de que a Finlândia tem mais de 100 peças de artilharia autopropulsadas, incluindo 39 Kai-9 Thunders, fabricados na Coreia do Sul, uma das armas de artilharia mais desejadas no mercado. Ademais, a inclinação da Finlândia em fornecer protótipos para a Ucrânia pode impulsionar sua tecnologia militar a se tornar muito eficaz contra a Rússia. Apesar da falta de detalhes sobre os protótipos sendo entregues às linhas de frente de Donbass, provavelmente para evitar que a Rússia saiba o próximo passo da Finlândia, podemos inferir alguns desses desenvolvimentos. A Pátria, maior contratante militar da Finlândia, é majoritariamente estatal e tem participação minoritária de um grupo de defesa da Noruega. A Pátria desenvolve principalmente veículos e sistemas de armas rebocados, alinhando-se com a importância da artilharia móvel na guerra moderna. Uma das principais exportações da Pátria até agora tem sido seu veículo modular blindado. Veículo modular blindado, uma plataforma de veículo 8x8, projetada principalmente para suporte de infantaria. Contudo, o veículo modular blindado da Pátria se destaca por sua capacidade de incorporar outras tecnologias e sistemas de armas, possibilitando aos militares personalizar os veículos conforme as necessidades imediatas. Os AMVs podem ser equipados com mais blindagem para servirem como centros de comando móveis ou com maior capacidade de armamento para atuarem como morteiros antitanque móveis. A Pátria pode usar a guerra na Ucrânia para avançar seu desenvolvimento de veículo modular blindado, segundo relatórios que sugerem que a Ucrânia pode iniciar a produção de seus próprios veículo modular blindado S licenciados pela empresa. Isso indica que a Ucrânia pode ter visto o quão útil a modularidade dos veículos era e decidiu liderar seu futuro desenvolvimento nessa direção. Os sistemas veículo modular blindado da Pátria são essenciais nos desenvolvimentos de armas da Finlândia, devido às lições que o Ocidente aprende na guerra. A prevalência dos drones ucranianos e a vantagem da artilharia russa indicam que as armas modernas precisam ter longo alcance ou extrema mobilidade para serem eficazes no campo de batalha. Por outro lado, os sistemas militares rebocados provaram ser um pouco decepcionantes. Isso provavelmente se deve ao fato de que eles precisam de tempos de configuração significativamente mais longos do que os sistemas de artilharia autopropulsados. Apesar do nome, os sistemas militares rebocados não são muito móveis, e a artilharia precisa ser montada antes de atirar e desmontada para ser movida. Isso os tornou extremamente inaptos a realizar operações de atirar e fugir ou atirar e esquecer. Sistemas modernos de vigilância, especialmente os que utilizam drones e IA, são extremamente eficientes em detectar e triangular ataques de artilharia, o que torna esse ponto importante. Sempre que a artilharia dispara, há um grande risco de detecção pelos sistemas inimigos e de ser alvejada em retaliação. A redução nos tempos de resposta aumenta drasticamente a chance de destruição de sistemas imóveis. Patriot aparentemente visa corrigir isso através de um de seus outros sistemas padrão. A empresa possui uma plataforma de artilharia rebocada de 155 mm, compatível com projéteis de artilharia da OTAN. Além disso, a Patriot adicionou automobilidade à plataforma, introduzindo um motor diesel para a base de rodas. É possível que a Patriot esteja usando os sistemas juntos na Ucrânia para desenvolver um sistema de artilharia autopropulsado de 155 mm, montado em veículo modular blindado. Isso combinaria o longo alcance do Howitzer com a mobilidade e armadura da série veículo modular blindado. O sistema tem semelhanças com uma artilharia autopropulsada francesa, que usa um caminhão 8x8 como plataforma. O design francês, codinome Caesar, já foi doado à Ucrânia em números limitados e foi relatado que superou significativamente os obuseiros rebocados existentes, particularmente o M100 e 9A6 Paladin
feito nos Estados Unidos da América, e o M777 rebocado britânico. Todas essas armas usam 155 mm semelhantes como armamento principal. Então, a flexibilidade de usar um caminhão ou, no caso do Patriot, um veículo modular blindado, provavelmente será o diferencial que torna um design mais eficaz. Similarmente, a Patriot doou dezenas de seus veículos blindados de transporte de pessoal apelidados de PACE. Na Ucrânia, os transportadores são os modelos XA-180 e XA-185, levemente obsoletos, que provavelmente serão substituídos pela linha XA-200 atualmente em desenvolvimento. Relatórios do front indicam que ao menos uma dúzia dos veículos foram destruídos ou capturados pela Rússia durante a guerra. Contudo, isso ainda proporciona dados preciosos à indústria bélica finlandesa. Sendo um veículo militar desarmado, os principais benefícios do PACE são a armadura e a capacidade de montar um autocanhão ou morteiro em sua torre rotativa. A pátria pode estar usando os sistemas antigos doados à Ucrânia como testes de campo em condições reais que poderiam orientar melhorias na linha XA-200. A linha XA-200 é essencial para a Finlândia e a Suécia, pois suas forças armadas utilizam esses modelos. Além disso, os XA-200 e 2 suecos deveriam ter retornado à Finlândia no começo de 2022 para upgrades e extensão da vida útil. Pouco após a guerra na Ucrânia começou e a Finlândia enviou alguns de seus XA-180 para a linha de frente. Com as atualizações durando ao menos até 2025, a Finlândia provavelmente aguarda os testes do XA-180 e do veículo modular blindado para definir as atualizações dos designs mais modernos de transportadores militares. No final de outubro de 2024, a pátria anunciou o novo sistema de 120 mm chamado TREMOS. Os dois principais pontos de discussão do novo TREMOS, você acertou, compatibilidade multiplataforma móvel e configuração rápida. O primeiro se encaixa na expertise da pátria em fornecer sistemas de transporte modulares em seus AMVs e linhas PACE, enquanto o segundo remete à lição de que sistemas de atirar e fugir provavelmente são os únicos capazes de sobreviver a um contra-ataque. Com o anúncio, os primeiros sistemas TREMOS da pátria estarão completos em meados de 2025, sendo provável que o TREMOS seja um dos protótipos testados na guerra. Além disso, como a guerra na Ucrânia provavelmente continuará, é possível que o primeiro sistema TREMOS seja entregue diretamente à Ucrânia para ser revelado e testado em condições reais. Com a OTAN na Finlândia protegendo-a contra a Rússia no futuro, a indústria bélica do país pode usar as lições da Ucrânia para equipar seu exército com designs eficazes para contrariar uma ameaça russa. O fato de o exército dos Estados Unidos da América agora poder usar bases militares finlandesas reforça a crescente importância da Finlândia na geopolítica global, contrastando com as tentativas do país de permanecer neutro por décadas. Com a Finlândia garantindo um sistema de armas mais moderno, através de sua indústria militar nativa e da obtenção de F-35 dos Estados Unidos da América, o país está pronto para ser um tomador de decisões-chave na frente ártica e báltica da OTAN-Rússia nas relações. Mas o que você acha? Como a Rússia reagirá aos acontecimentos na Finlândia? Obrigado por assistir e deixe seus comentários abaixo.